Aqui na Arena Sustentável, a gente tem vários assuntos sendo abordados, entre eles a inclusão. E quando a gente está falando de inclusão, a gente tem que pensar que inclusão depende de cada necessidade diferente. Nós já falamos aqui sobre autismo, por exemplo, né? Como incluir as pessoas com autismo. E agora a gente vai falar com um público específico, que são as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. O Pedro Mendes, que é presidente da Adevimar, que é a associação que está à frente desse trabalho aqui em Maringá, inclusive é palestrante, vai ter palestra sobre esse assunto daqui a pouquinho no palco da Arena Sustentável, está aqui com a gente no nosso estúdio. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, boa tarde a todos, obrigado por essa oportunidade. Para nós é um prazer, é uma honra estar aqui, a gente agradece, né, o convite, e é sempre importante trazer essa pauta da inclusão para todos os ambientes, né? A inclusão tem que estar em todos os lugares, tem que estar em todas as falas, né? Porque a gente tem um percentual aí de aproximadamente quase 10% da população brasileira com algum tipo de deficiência, e essas pessoas precisam ser vistas, precisam ter oportunidades, precisam estar trabalhando, circulando, então é para isso que a gente está por aqui também. Pedro, explica pra gente qual é o trabalho da Adevimar e como isso está sendo trabalhado, essa pauta da inclusão, quando a gente fala também de sustentabilidade. Sim, a Adevimar é uma entidade que tem um escopo de atuação bem abrangente, né? A gente atua fornecendo todo tipo de suporte, basicamente, que as pessoas com deficiência visual de Maringá e região precisam. Então, desde assistência social, suporte emocional, auxílio para o mercado de trabalho, apoio jurídico, fomento ao esporte, fomento à arte, né, à cultura, inclusivos também, busca por políticas públicas, a socialização também. Então, realmente, é uma abrangência muito grande de oportunidades aí de trabalho que a gente se envolve, que a gente tenta envolver as pessoas. E a gente está num momento de retomada de trabalhos, é importante comentar isso também com toda a nossa sociedade maringaense. É uma entidade que já foi muito forte, que foi muito ativa, que foi referência aqui no nosso estado, mas que passou por um período aí de mais ou menos 10 anos em que ela esteve inativa, né? E esse tempo de inatividade vem gerando desafios para a nossa nova diretoria. Nós compomos uma diretoria que tem 1 ano e meio de atuação, lutando para se reerguer, para colocar essa entidade tão forte ou mais do que ela já foi. Nesse tempo a gente tem promovido cursos para as pessoas aprenderem a ter mais autonomia e para ingressarem no mercado de trabalho também, palestras, festas, eventos de socialização, festivais culturais. Estamos para iniciar agora um curso de teatro em parceria com a UEM também. Temos um projeto todas as quintas-feiras em parceria com a prefeitura que promove várias atividades, né, para as pessoas que têm a deficiência visual, seja a cegueira ou a baixa visão, que é o projeto Visão Sem Limites. Então, muitas atividades a gente vem fazendo, mas sempre fora da sede, porque a sede precisa de uma reforma bem significativa. A gente comenta para a sociedade saber que é uma entidade que atua para Maringá toda e a cidade tem que conhecer as suas necessidades e acolher as pessoas que têm algum tipo de demanda, né, aqui em Maringá. Então, a gente vem fazendo tudo isso. E agora, falando aqui do tema específico do evento, que são as ODS, nós entendemos que inclusão é uma pauta que faz parte das ODS, né? O desenvolvimento ele passa pela inclusão também, que quando a inclusão não acontece, com certeza vai haver prejuízos de outras ordens em outras esferas da sociedade, né? Alguém que não é incluído, uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, a visual ou outras, se essa pessoa não é incluída na sociedade, ela vai gerar algum tipo de problema, levar para o Estado, eu digo, para ela mesma em primeiro lugar, né? Claro, sempre pensando no humano em primeiro lugar, mas além de gerar problemas para aquele indivíduo, vai gerar problemas para sua família e vai gerar problemas para o Estado. Problemas que eu digo necessidade de acolhimento, necessidade de apoio, quando isso não acontece previamente. Então, por exemplo, né, exemplificando, se a pessoa com deficiência não está no mercado de trabalho, ela vai gerar algum tipo de ônus para o Estado. Ela vai onerar o Estado, seja com benefício de prestação continuada, seja com uma aposentadoria por invalidez, quando essa pessoa poderia muitas vezes estar trabalhando, escolher uma carreira, a carreira dos seus sonhos, correr atrás dos seus objetivos e ser alguém com autonomia, alguém que vive a vida realmente plenamente, né? Então, quando isso não acontece, essa pessoa vai fatalmente bater na porta do Estado. E aí podem surgir despesas que quem vai arcar com elas somos todos nós, é a sociedade toda. Então, quer dizer, a ausência de inclusão, ela gera problemas que tem muitas repercussões, né, que são muito grandes para o indivíduo e para o Estado como um todo. Então, por isso que isso está, com certeza, inserido no campo da sustentabilidade. Se a gente quer uma sociedade sustentável, economicamente falando também, é necessário que as pessoas com deficiência estejam inseridas nela, tanto trabalhando, tanto profissionalmente, eu quero dizer, mas também inseridas na vida social, né? Fazendo o que elas quiserem fazer, circulando pelos ambientes, inclusive no lazer, na diversão, nas viagens, aonde elas quiserem estar, com o apoio que elas precisam,
né, com acessibilidade arquitetônica, urbanística, atitudinal também, a atitude das pessoas ser inclusiva, isso é necessário também. Tudo isso precisa acontecer para que a gente possa ter um futuro melhor e um futuro sustentável. Hoje, quais são os principais obstáculos que vocês encontram para essa inclusão acontecer, seja as pessoas com cegueira total ou com baixa visão? E o que é possível fazer de maneira prática, né, enquanto sociedade mesmo, para que esses obstáculos venham a cair? Bom, existem diversos obstáculos, barreiras que precisam ser superados no nosso país, aqui em Maringá, para que a gente possa avançar. São obstáculos arquitetônicos, urbanísticos, a falta, por exemplo, de piso tátil, nós precisávamos que isso fosse expandido. Isso é lei, né? Nós temos leis federais que determinam que os ambientes públicos e privados tenham piso tátil, mas acontece pouquíssimo, infelizmente. Então a gente precisava que isso fosse expandido para que a pessoa pudesse realmente sair sozinha e ter essa autonomia, não depender de outra pessoa. Então a acessibilidade arquitetônica e urbanística é algo que precisava ser melhorado. A questão dos semáforos, né, semáforos com dispositivos sonoros, nós precisamos expandir mais. Aqui em Maringá tem alguns, são poucos, mas a gente precisa aumentar muito para que a pessoa sinta segurança e autonomia para sair de casa sozinha e atravessar uma rua, por exemplo, com segurança, com tranquilidade. Falando de mercado de trabalho novamente, a gente precisa mudar um pouco a cultura, o comportamento aí. A gente fala isso realmente até com o interesse de colaborar. A gente não está só criticando, não é uma crítica, mas é uma observação nossa, uma requisição, né, nossa, de que o empresariado, né, a classe empresarial, tem uma outra percepção para as pessoas com deficiência, que eles percebam que é possível que eles contratem pessoas que são incríveis, que podem fazer a diferença nas empresas, que podem chegar lá e transformar uma empresa, né, e às vezes trazer para aquela empresa uma visão, né, um outro tipo de percepção que não existia. Né? Eu posso citar o exemplo de um colega que é bem conhecido aí das redes sociais, um amigo nosso, não é de Maringá, é de São Paulo, mas o Guilherme Chedid, ele é um exemplo bem conhecido. Ele foi uma pessoa com deficiência visual contratado por um grande grupo de empresas de cerveja aqui do Brasil. E ele lá dentro conseguiu articular e fazer com que esse grupo de produção de cervejas criasse a primeira marca de cerveja com rótulo em braille do país. Então, assim, esse tipo de diferença só acontece quando a gente tem pessoas com deficiência participando. Né? Nesse meio das pessoas com deficiência existe uma frase que é muito mencionada e que a gente gosta de dizer também, que é o nada sobre nós sem nós. As pessoas têm que estar nos lugares para conseguir fazer a diferença. Então, voltando para os desafios, né, que era o foco da pergunta, a gente tem barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de mercado de trabalho, de vida social, porque o preconceito existe, a gente tem que falar dele também, o estigma em relação à pessoa com deficiência acontece, e aí é interessante citar um termo que está se tornando mais conhecido hoje, mas é sempre bom falar mais dele, que é o capacitismo. Né? O capacitismo é um termo cunhado há não muito tempo no nosso país, para designar o preconceito praticado contra alguém que tem deficiência em razão da deficiência. Então, toda vez que você pratica qualquer tipo de ato preconceituoso, você está sendo capacitista, você está excluindo aquela pessoa e colaborando para gerar um ambiente, né, e gerar um cenário de falta de apoio, de sensibilidade, de falta de empatia. Então, em linhas gerais, são esses os objetivos. São vários, mas a gente precisa, justamente o que está acontecendo aqui é bem importante, a gente agradece mais uma vez, a gente precisa falar sobre isso, porque falando a gente pode colaborar para desconstruir essa situação e criar uma situação melhor. Conhecimento, né? Como é importante a gente conhecer, entender para poder transformar. E eu sei que você também tem alguns projetos ligados a síndromes específicas, porque assim, há pessoas que nascem cegas, há pessoas que vão perdendo a visão aos poucos, e você até falou sobre esse acompanhamento psicológico que vocês oferecem, o quanto isso é importante também para que a pessoa se sinta ainda viva e capaz, entender que é só algo que está mudando, mas que não precisa ser o fim de nada, né? Esse tipo de promoção, como você disse, que a Arena está trazendo, né? E que outros eventos também acontecendo ao longo do ano para falar sobre as deficiências de maneira geral, né? A gente tem o caso da baixa visão, a gente tem o caso da cegueira, a gente tem o caso da pessoa com deficiência que tem problema de locomoção, tem dificuldade de locomoção, dos surdos, enfim. Falar sobre isso e entender que não é tudo a mesma coisa, né? E que cada um vai ter uma necessidade diferente a ser atendida,
para você ainda é o segredo disso, para a gente conseguir avançar? Eu acredito que falar sobre isso é um grande passo. É um grande passo, porque isso traz o conhecimento que você citou, isso traz a conscientização, e isso mostra para as pessoas que é possível seguir adiante, que é possível seguir uma plena, independentemente de qual seja a deficiência que a pessoa esteja vivendo. Né? Nós temos pessoas com deficiência que desenvolvem os mais diversos tipos de atividades que a gente possa imaginar. Né? Por exemplo, com relação à cegueira, nós sabemos aqui no Paraná tem casos de juízes cegos, de desembargadores de justiça cegos, advogados. Aqui em Maringá tem um caso bem interessante de citar. Nós temos um médico com baixa visão atuando aqui em Maringá, atendendo em uma UBS aqui em Maringá. Psicólogos, a área que você imaginar, engenheiros, pessoas da área de TI, né, enfim, o que a pessoa quer fazer, quando ela tem o suporte necessário, quando ela tem o apoio, ela chega, ela faz. Né? Então a gente precisa lutar para que esses apoios existam, e a gente tem todo o amparo jurídico para isso. A nossa Constituição ela vai nesse sentido, né? A inclusão e de pessoas com deficiência é algo que está previsto na nossa Constituição Federal, também na nossa Lei Brasileira de Inclusão, que é chamada também de Estatuto da Pessoa com Deficiência, e em leis estaduais e municipais. Maringá tem leis também que fomentam isso. Então, assim, um arcabouço jurídico para isso até já existe. A gente precisa mais de ação, de execução, de colocar isso em prática, e a partir também, é claro, do diálogo, de trazer isso à tona, como a gente está fazendo aqui hoje. Essa visibilidade é um dos papéis da Arena Sustentável, que já está na 3ª edição e que ainda tem muito espaço aberto para falar sobre isso, para falar sobre inclusão, até que ela seja plena e a gente não precise mais fazer disso uma pauta, né, Pedro? É isso mesmo, é o que a gente deseja, e com o nosso envolvimento da Devimar, eu digo, das outras entidades que são nossas parceiras, com o apoio de vocês, da imprensa, que a gente agradece, a gente acredita que a gente vai conseguir isso e vai conseguir proporcionar um futuro melhor para todas as pessoas que convivem com a deficiência, até o ponto em que as pessoas entendam que a deficiência é uma característica, é algo que faz parte da vida, não é algo que precisa ser visto como muito diferente, como algo que está fora, deslocado, não é. É mais uma característica que o indivíduo tem, como tantas outras, que ele convive, que ele aprende a conviver e que não impede de ser feliz. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nós que agradecemos, muito obrigado. A gente conversou com o Pedro, que é presidente da Devimar, essa associação aqui de Maringá. E antes da gente dar tchau, Pedro, eu só queria que você contasse como é que eu acho a Devimar. Estou aqui ouvindo esse podcast e quero saber mais sobre isso. Me interessei, quero ajudar, ou então quero fazer parte. Tenho baixa visão, não perdi totalmente minha visão, não sabia da existência da Devimar. Como é que eu faço para te achar? Com certeza. O pessoal pode nos procurar nas nossas redes sociais. Nós temos um perfil no Instagram, lá tá a Devimar Oficial, ADEVIMAR.oficial no Instagram. Temos também o nosso e-mail, contato.adevimar@gmail.com. Né, de novo, contato.adevimar@gmail.com. Vocês podem nos procurar por lá, vai ser um prazer conversar e poder apoiar quem esteja precisando desse suporte do nosso trabalho. E a gente está também aberto para pessoas que queiram ser voluntárias. Nós temos um time de voluntários que é fantástico, que eu agradeço a eles aqui também publicamente, pessoas que se envolveram com essa causa de uma maneira muito intensa, que trabalham com paixão pela Devimar, e aí, se de repente surgirem mais pessoas que queiram fazer esse trabalho também e atuar voluntariamente, a gente está de portas abertas. Tá? O convite está feito. Bora falar sobre sustentabilidade, mas também agir em prol dela.